começar já gravando, para não esquecer. E vou arrumando aqui o material que a gente vai usar. Hoje nós vamos estudar pela apostila. Voltando aqui na apostila, a gente vai hoje comentar a parte 11. Aí, deixa eu ver se já passou. Já passou. Parte 10. O tema da nossa aula de hoje é sobre medição de grandezas, símbolos e unidades. E as questões que eu coloquei para vocês são praticamente todas teóricas. Só tem 2 testes que envolvem algum cálculo, mas a maioria é teoria. Nós já aprendemos a respeito das grandezas, né? Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. E hoje a gente vai falar um pouquinho da simbologia das unidades, porque toda grandeza ela é medida e essa medida é expressa por meio de uma unidade. Para começo de conversa, só para a gente pontuar e lembrar, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, né? Eu posso quantificar, eu posso mensurar. Um exemplo do nosso cotidiano, como é que você sabe que uma pessoa é alta, por exemplo? Você faz uma comparação. Qual é a média do brasileiro? O brasileiro tem uma média de 1,70 m para homem. Um homem de 1,80 m é considerado alto. Um homem de 1,60 m, 1,50 m é considerado baixo. Então, para você fazer esse julgamento, é preciso ter um padrão. Esse padrão, geralmente, ele é estabelecido pela sociedade ou por uma junta aí de especialistas para dizer qual é o padrão de altura no Brasil. Os demógrafos estudam isso. Eles fazem o cálculo aí da média de altura dos homens adultos e estabelece a média é 1,70 m. Então, obviamente, quem tiver acima disso é alto, quem tiver abaixo disso é de baixa estatura. É uma outra forma também que a gente costuma comparar muito a questão do peso. Qual é a média de peso de um homem adulto? 70 quilos. 70 quilos, o cara que tem 100 quilos é considerado gordo. Um camarada de 60 quilos é magro. Então, a gente faz comparação. Para tudo, a gente faz comparação. E aí, entramos aqui na questão de grandezas utilizadas na área de ciências, na área química, física. Para todo tipo de medição, eu vou precisar ter um padrão de medida. Esse padrão de medida, ele é um padrão que geralmente é fixo, que não muda. Aqui na apostila ele conta a história do metro, mas antes de falar do metro, eu quero comentar com vocês das grandezas muito utilizadas em laboratório. A gente em laboratório usa massa, A gente tem que pesar os reagentes na balança analítica para fazer preparação de soluções. Essa pesagem de balança, ela segue um padrão. O padrão nosso de laboratório, a gente geralmente pesa a nível de grama. Vai pesar 5 gramas do sal tal, para fazer uma solução, tantos gramas por litro, ou tantos mols por litro. Essa medida de massa, ela segue um padrão. No sistema internacional, que a gente vai comentar daqui a pouco, o padrão usado para massa é o quilograma. Mas eu tenho que também fazer uma medida lá de comprimento. Vou pegar uma fita, tenho que usar 10 centímetros de fita. Para medir o comprimento, no sistema internacional, o padrão é o metro, que o camarada está falando aqui agora. Aqui na tela, está aparecendo aí medida de grandeza, exemplo, ele dá o exemplo do metro. O metro, ele foi estabelecido já há mais de 200 anos atrás, e era uma barra. Essa barra, ela era feita de platina
e de irídio, 90% de platina, 10% de irídio. Por que escolheram esses metais? Porque a dilatação deles é mínima. Então, a barra de 1 metro sempre vai ter 1 metro, não vai ter mais nem menos do que 1 metro. Só que mesmo tendo uma dilatação mínima, tem dilatação. E aí resolveram acrescentar, né, além de ser essa barra com essa quantidade de metal, ela tinha que ser medida na temperatura de 0 grau, que é da fusão do gelo. Mas aí, com o tempo passando, né, como as medições estão cada vez mais precisas, a gente sabe que o gelo ele não derrete sempre a 0 grau. Ele só vai derreter a 0 grau na pressão atmosférica ao nível do mar. Né? Se eu mexer na pressão, eu vou mexer também na temperatura de fusão do gelo. E aí, para evitar esse tipo de problema, né, mais recentemente, em 1983, definiram que o metro é uma distância percorrida pela velocidade da luz, né, que é a maior velocidade que existe no universo. É 1 dividido por 300 mil, mais ou menos 300 mil, que é a velocidade da luz, em 1 segundo. Então, a luz, ela percorre 300, aproximadamente, né? Aí o número está... o número correto é esse que está na tela, 299.792,458, mas a gente arredonda para 300. Daí, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros, que aqui está em metro, né? Daí seria 300 milhões de metros, em 1 segundo. Em 1 segundo. Então, se o padrão da medição da luz é esse, e a luz é o que a gente tem de mais alto em termos de velocidade, se eu dividir esses 300 milhões de metros, né, em vários pedacinhos, uma fração dessa medida é o metro. Então, os camaradas resolveram escolher isso porque é uma medida universal que não vai mudar em lugar nenhum do universo, da Via Láctea, de outra galáxia, né? Até pelo menos onde nós sabemos, né, na ciência humana, a maior velocidade que existe é a da luz. E aí a gente sabe que o metro ele é um padrão, mas tem os múltiplos e submúltiplos. No caso, que a gente usa muito centímetro, né, o metro tem 100 centímetros. E se eu for usar a vareta para medir, né, a vara de metro para medir as coisas, se eu medir alguma coisa, 5 varetas, são 5 metros, e aí vai. Aí nós entramos na questão dos sistemas de medidas. O Sistema Internacional de Unidade, é o que nós usamos hoje, ele é recente. Ele foi criado aí, né, chegado no consenso, em 1960. Por que resolveram criar o Sistema Internacional de Unidade? Porque até então, até a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, né, os países industriais, no caso a Inglaterra, que foi o pioneiro, né, com a Revolução Industrial, a Inglaterra tinha um padrão dela de medida. Até hoje ainda segue algumas coisas. Um exemplo que nós usamos até hoje do padrão inglês. A polegada. Você vai comprar uma televisão, você compra a televisão em polegada. Eu quero uma televisão de 50 polegadas. Né? É uma medida que no Brasil a gente quase não usa para nada, a não ser para comprar televisão. Aí você vai na praia, por exemplo, o cara tem uma prancha, né? Surfista tem a linguagem dele de surfista. Quanto tamanho é a tua prancha? A minha prancha tem 6 pés. 6 pés, que raio de pé é esse? É a medida de comprimento da prancha dele. E o mar? O mar hoje está bombando, as ondas estão chegando a 10 pés, a 15 pés. Então, a medida de pé, né, que é mais ou menos 35 centímetros cada um, ele é uma medida também da unidade do sistema de unidade inglesa. Né? Daí nós temos a libra, que é a medida de massa, a onça, né, que foi traduzido em português por onça, mas em inglês é ounce, ounce. Então, o ouro, por exemplo, é medido em ounce. Quanto é que está a onça do ouro? Né? A onça do ouro lá no mercado inglês, na bolsa inglesa, está tanto. Em Nova York está tanto. Aqui no Brasil, a gente não usa o ounce, a gente usa grama. Né? Quanto custa 1 grama de ouro? Então, o nosso sistema, que é usado hoje, que é o internacional, ele veio para padronizar, porque a Inglaterra tinha um sistema deles. A França, por exemplo, ela seguia um sistema chamado CGS. C de centímetro, G de grama e S de segundo. Eles adotaram esse sistema para se contrapor aí ao sistema inglês, né? E o sistema CGS, ele também é muito utilizado em várias empresas
em várias indústrias. E isso tem a ver com a história, porque a Inglaterra ela teve a Revolução Industrial e se tornou uma potência na Europa, isso já em 1700, 1800 e bolinha. Logo na sequência veio a França com a Revolução Francesa e a França também se tornou um país muito poderoso. Aí o que aconteceu no desenvolver da história? A Inglaterra, ela criou um sistema de colônias no mundo inteiro na época, né, Estados Unidos, Canadá, Índia, parte da África, as ilhas lá do Oceano Pacífico, Austrália, tudo era da Inglaterra. E a França, por sua vez, começou a buscar também estabelecer um império, né, no mundo inteiro. Então, a França, nos Estados Unidos, também pegou uma parte, nos Estados Unidos, que antigamente era da França, a Inglaterra tinha só as 13 colônias, a parte mais do interior, a Louisiana, era da França, o Canadá da França, Quebec da França, aqui na América do Sul, né, Guiana Francesa, na África tem vários países que foram de colônia francesa, a Indochina francesa, e fazendo esse contrabalanço para enfrentar a Inglaterra, eles criaram um sistema deles, isso antes de 1960. E o que nós temos a ver com tudo isso? A gente tem a ver porque a gente foi um país colonizado, primeiramente pelos portugueses, né, que colonizou o Brasil, mas quem dava as cartas por trás de Portugal era a Inglaterra. Mas como a França também se tornou uma grande potência, rivalizando com a Inglaterra, na virada do século XX, as universidades brasileiras, né, a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, os grandes centros acadêmicos do Brasil, quem que veio para cá para montar isso aqui foram os franceses. E a gente teve influência disso até mais ou menos a década de 70, que os militares eles governavam o Brasil e os caras colocaram aí para as escolas ensinar como segunda língua o francês. Então, quem tem aí, né, avó, tio mais velho, pode perguntar qual era a língua que eles estudavam na época. Então, se aprendia francês nas escolas. Por isso, esse sistema inglês, ele tem influência hoje, ainda no nosso tempo, porque a Inglaterra nunca deixou de ser uma grande potência e depois, como herdeira da Inglaterra, está os Estados Unidos, que usa até hoje o sistema inglês. Se você for para os Estados Unidos, eu mandei até um vídeo para vocês pelo WhatsApp, né? O cara que vai para lá estranha, porque você pergunta o peso do cara, ele dá o peso dele em libra. Se tu pergunta a altura dele, ele fala a altura dele em pé. Né? Você pergunta qualquer medida de régua, de lápis, ele fala a medida em polegada, em inches. Então, essa forma de medir as coisas é muito peculiar dos países de língua inglesa. E nós temos aí, em contrapartida, o sistema CGS. Eu coloquei também no escopo aí da atividade 3 videozinhos, né? Um do sistema inglês, um do sistema CGS e um do sistema internacional, para que vocês, quando tiverem tempo, dá uma olhadinha também, que vai enriquecer o conhecimento de vocês. E aí, para evitar esse confronto, né, de medida, que até hoje nós temos que fazer conversão de medida por causa disso, né, os países resolveram entrar num acordo depois da Segunda Guerra Mundial, assinaram aí um tratado internacional, que a partir de então todo mundo ia produzir com as mesmas unidades, e o Brasil é signatário, né? O Brasil assinou essa proposta internacional e nós fazemos parte do Sistema Internacional de Unidades. As fábricas brasileiras, elas produzem seguindo a orientação aí do SI, Sistema Internacional. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, não estiver entendendo, você pode falar, tá? Então, vamos continuar aqui. Nós temos no sistema internacional as grandezas de base e as grandezas derivadas. O que é uma grandeza de base? A grandeza de base são grandezas independentes, que elas vão ser, né, vão ser referências para outras grandezas que às vezes misturam uma coisa com a outra. Nós temos, por exemplo, grandeza de base. O tempo é medido em segundo, a massa em quilograma, o comprimento em metro, a temperatura em Kelvin, a quantidade de substâncias em mol, a corrente elétrica em ampere e a luminosidade, intensidade luminosa em candeia. Né? Nós já temos aqui algumas divergências de uso na química. O tempo a gente usa segundo, mas tem o minuto, tem a hora, que nós também usamos bastante.
A massa a gente usa grama, né, que é um submúltiplo aqui do quilograma. O comprimento nós usamos mais o centímetro. A temperatura nossa aqui é em graus Celsius, não é em Kelvin. E o sistema inglês usa Fahrenheit, que é o sistema de medida lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, para nós aqui, a gente usa muito, né, o grau Celsius, e o Fahrenheit aparece bastante para a gente, porque na literatura química a gente tem muito livro, né, muitos teóricos que são de origem inglesa, anglo-saxônica. Os Estados Unidos é um grande centro de estudos de química no mundo inteiro. Os maiores prêmios Nobel na área de química são americanos. E eles seguem o sistema inglês até hoje de medidas e a temperatura, eles medem tudo em Fahrenheit. E a gente tem que saber converter, tá? Aí as forças derivadas, elas, como o nome já fala, ela geralmente associa as grandezas básicas, né? Aí nós temos a força, a velocidade, a aceleração, o volume, que são exemplos de forças de base, grandezas derivadas. Aí vem a explicação dentro do sistema internacional de cada unidade de medida, né? O tempo ele é medido em segundos no sistema internacional, símbolo S. Não admite plural e nem abreviação. Ou você escreve por extenso, né, que nem 60 segundos, no exemplo, ou 60S. Eu não posso escrever 60 segs, 60 segs, está errado. A unidade de massa é o quilograma. Quilograma, né, se escreve na língua portuguesa com Q de queijo e vem de quilo. Quilo é um gênero masculino, portanto, todos os derivados, mesmo terminando com a palavra a, quilograma, mas é masculino. Se é masculino, eu não posso usar o gênero, né, feminino para termos de massa. Por exemplo, você chega lá no mercado, comprar mortadela ou presunto, me dá 200 gramas de mortadela. 200 gramas está errado, porque grama vem de quilo, e quilo é macho, é masculino. Então é 200 gramas. Né? Não vai comprar 500 gramas de café, é 500 gramas, pelo mesmo motivo. E o grama é só simbolizado por G. Ou você escreve por extenso, ou você coloca só G. Miligramas. Aqui, 500 miligramas é o correto, 500 miligramas, não saiu milha aqui, mas é miligramas. Tá? O acerto do símbolo é mg, o m representando que é milésima parte, eu não posso escrever mgrs ou mg em letra maiúscula, que está errado. A questão da grafia, né, por extenso do quilograma é com Q de queijo, como eu já disse, não pode escrever com K de ok, que isso está errado. Né? O K de ok só aparece na simbologia, KG. Tonelada, o símbolo é T, não faz parte do sistema internacional, mas é muito utilizado. E nós usamos também a Libra, que o símbolo é LB minúsculo, não pode usar de outra forma, que está errado. Para comprimento, nós usamos o metro, né? O metro, como já foi falado, o símbolo é M, ou escreve por extenso, exemplo, 50 metros ou 50 M, ou escrever 50 ms, 50 mts, estou errado. Então, relação entre unidades de comprimento. 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 metro 100 centímetros, 1 centímetro 10 milímetros, e 1 milímetro é igual a milésima parte de 1 metro, 0,001 m. Outras unidades de comprimento usadas no sistema métrico dos Estados Unidos, né, como eu tinha já falado a vocês, e também na Inglaterra. Polegada, símbolo é in, porque vem de inches, né? Polegada é o nome que nós damos para o nosso dedão, né? Polegada. Isso aqui é uma polegada. Daqui até a primeira curvinha aqui do dedo. Então, da ponta do dedo até a curvatura aqui é uma polegada. Na Inglaterra, eles chamam de inches. Isso aqui para eles chama inch. Então, o símbolo é in. Uma polegada vale 2,54 centímetros. Aqui não saiu 5. Quem tiver com a apostila aí já corrige esse dado, tá? Uma polegada equivale a 2,54
54 centímetros, ou 0,0254 metros. O pé, né, vem do inglês pé, o pé em inglês chama foot, se for só um pé. Se for mais de um pé, 2, 3, 4, é feet. E dependente se for foot ou se for feet, o símbolo é FT. E um pé equivale a 30,48 centímetros, ou 0,3048 metros. Uma jarda, né, equivale a 91,44 centímetros, e o símbolo é YD, também do nome inglês, jarda, yarda, e a simbologia é essa, equivale a essa quantidade de centímetros. Para quem não sabe o que é uma jarda, é o que vai da ponta do dedo, da ponta do dedinho, até aqui, o começo do braço, né? Então, esse medida aqui equivale a 91,44 centímetros. E essa jarda aqui, da medida da ponta do dedo até o ombro, não era a medida de qualquer pessoa. Era a medida do rei que mandou medir o corpo dele lá e deu essa quantidade e virou isso até hoje. Em metro é 0,9144. Faltou uma vírgula aqui. E a milha também é muito utilizada para navegação, né? O cara que vai andar de barco, né? Ele fala, pergunta para ele, qual a velocidade da potência do barco, quanto que roda? Ele fala, meu barco vai a 50 milhas por hora. Então a milha aqui também é uma medida inglesa, equivale a 1.690 metros, uma milha. A gente vai para volume. O volume no sistema internacional, a unidade é metro cúbico, se escreve por extenso metro cúbico, com um acento no CU, e M cúbico, esse 3, né, a potência de 3, a gente fala cúbico. Não admite plural. Ou você escreve por extenso metros cúbico, com acento no primeiro CU, ou escreve M com 3 de potência, né? Potência a terceira, que é a potência cúbica. Escrever 20 MC, por exemplo, está errado, 20 MTS cúbico está errado. Ou escreve por extenso, ou coloca o M elevado a 3. Se eu trabalhar com potência derivada, com unidade derivada, mesma coisa. Centímetro cúbico, 10 centímetros cúbico, ou eu escrevo por extenso, ou você coloca o número e o símbolo com C na frente do M e o 3 depois do M. O metro centímetro, né? Centi, que é a centésima parte de um metro cúbico. Escrever 10 cc, 10 cc com ponto, 10 ctm, tá errado. Tudo bem até aqui? Estão acompanhando a explicação? Então vamos lá para a interpretação do metro cúbico. Aqui nós temos um volume de 1 metro cúbico. O que representa isso? Significa uma caixa, né, de 1 metro de largura para 1 metro de comprimento para 1 metro de altura. Se eu for colocar dentro dessa caixa caixinhas de leite, né, só o líquido do leite, né, eu vou conseguir botar 1.000 litros aí dentro. Dá para colocar 1.000 litros. É um volume padrão. Esse volume da caixa, ele é padrão para caixa de água de casa, por exemplo. Geralmente, as caixas de água de casas, de família de até 4 pessoas, utilizam uma caixa de água de 1 metro cúbico. É o padrão. Tá? Cabe ali dentro 1.000 litros, e esses 1.000 litros as pessoas usam em uma semana, até um pouco mais do que isso. Se não me engano, a Sabesp, ela tem como valor mínimo de uso de água para uma família de 4 pessoas 10 metros cúbicos por mês. 10 metros cúbicos por mês é mais ou menos 2 caixas d'água dessa por semana. Parece que não, mas a gente usa água pra caramba. E esse é o valor mínimo, né? A partir desse valor que eles cobram a taxa a mais. Então, unidade derivada do metro cúbico. Aí nós temos o quilômetro, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Aí aqui embaixo tem as mudanças, né? De uma para outra, se eu for mudar de cima para baixo, eu vou multiplicar por 1.000. Se eu fizer o contrário, eu divido por 1.000.
Outras unidades de volume muito utilizada em laboratório é o litro e o mililitro. O litro é simbolizado por L maiúsculo ou L minúsculo, tanto faz, só que não admite plural, tá? Aqui eu tenho relação entre essas unidades. Um metro cúbico vale 1.000 litros, um litro 1.000 ml, um ml 0,01 litro, ou a milésima parte de um litro. Um ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico e 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. Quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o que nós usamos largamente na área da química, né? Porque toda quantificação que nós fazemos, nós usamos esse termo mol, né? Especialmente nas reações químicas. E o mol sempre vai estar vinculado a um número. Esse número é um número de Avogadro e equivale a 6,02 vezes 10 a 23 unidades de qualquer quantidade de matéria. Então, eu posso trabalhar com átomos, moléculas, íons, prótons, nêutrons, elétrons, qualquer partícula subatômica, eu vou ter como referência essa quantidade de unidades, né, de quantificação. Para os senhores terem uma ideia, é 6,02 vezes 10 a 23, o número, se eu colocar todos os zeros, será 602 sextilhões. Para vocês terem uma dimensão do tamanho que isso representa de número, todo o dinheiro produzido no mundo inteiro, né, em um ano, dá 150 trilhões. Isso aí é 1 milhão de vezes maior do que todo o dinheiro que tem no mundo. Se pudesse contar a unidade, um dólar, por exemplo. Número de células no corpo. Nosso corpo tem, se não me engano, 10 trilhões de células também. Isso aí supera, se juntar todos os seres humanos do mundo inteiro e multiplicar pela quantidade de células que existe no corpo, ainda assim não chegaria perto desse número. Esse número é muito, muito, muito gigantesco. E para a gente entender o que significa um mol, um mol seria como se fosse medida aí de um saquinho de 1 quilo. Você vai comprar açúcar, vem um saquinho lá, quanto tem dentro daquele saquinho? 1 quilo. Se for mol, se eu pudesse contar cada grãozinho que tivesse lá dentro, né, eu teria essa quantidade de grãozinhos, 6,02 vezes 10 a 23 grãozinhos de açúcar. Quem fez isso, quem descobriu esse número foi o Avogadro, através lá de condutividade elétrica, e esse valor ele é padrão para todo tipo de partículas em nível atômico. A substância mais conhecida que nós temos é a água. A água, pessoal, um mol de água pesa 18 gramas. Mudando para volume, como um grama de água tem o volume de 1 mililitro de água, 18 gramas equivale a 18 mililitros. 18 mililitros em um copo de água é um dedinho de água. Quer dizer, um gole de água. Um gole de água tem esse mundaréu de moléculas de água. Então, o número é imenso, o número é gigantesco, mas é o número que nós utilizamos para trabalhar na área de química. Vocês vão usar muito isso durante toda a vida profissional de vocês, tá? Então, toda vez que alguém fala mol, vocês vão lembrar que tem esse número para cada mol. E o mol, ele já falei para vocês uma ocasião que o mol ele é uma palavra de origem anglicana e por isso o plural dele, se for colocar no plural, é somente S, fica mols. Não se fala moles, porque não é português, é lá inglês, alemão, the mols. Se não quer falar o S, não fala S, fala só mol. Então, exemplo, 2,5 mols de átomos ou 2,5 mols de átomos. É igual, é aceito falar sem o plural. Agora nós temos unidade de pressão, que no sistema internacional é Pascal, né? A gente fala, exemplo, 1,2 pascals, também sem o E no final, porque o Pascal não era português. E, ou coloca só o símbolo dele, que é PA, 1,2 PA. Medida de pressão, nós temos, além do Pascal, tem a atmosfera, o bar, Torricelli, milímetro de mercúrio.
Na química, nós usamos atmosferas e milímetros de mercúrio. Tá? Uma atmosfera tem uma atmosfera, símbolo 1 atm, é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 torricelli. Um torricelli tem 1 milímetro de mercúrio. Aí o Pascal tem a medida ali dele normal por metro quadrado, mas a gente praticamente não usa isso aqui na área de química. Talvez o ano que vem, né, em operações militares, vocês vão trabalhar com isso aqui quando for estudar um pouquinho de hidráulica, hidrostática e hidrodinâmica. Depois, não mais. E também tem o bar, né, que vem do barômetro. Ele é quase uma atmosfera, muito perto, não chega a ser igual, mas é bem próximo o valor. Uma atmosfera tem 1,01325 bar e um bar tem 0,986923 atmosferas. E aí, acabou. Tá? A parte teórica acabou. Eu vou fechar isso daqui e abrir a nossa atividade de hoje. Então, na atividade de hoje, eu coloquei para vocês olhar aí, né, a parte da apostila que fala sobre esse assunto, nós acabamos de ver. Os videozinhos eu não vou colocar aqui porque depois cada um vê por conta própria, tá? Que eles vêm falando dos sistemas que eu acabei de comentar com os senhores. Aí vem as perguntas. Primeira pergunta: o que é grandeza? O que é grandeza e como ela pode ser medida? Tem dois exemplos aplicados na área de química. Então, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, mensurar, quantificar, né? E ela pode ser medida através de um padrão. Né? Exemplo disso aí, na área de química, nós usamos volume. O volume ele é medido para nós em mililitros. Tá? Então, eu tenho lá as vidarias que são calibradas, né? Elas são uma referência para a gente vai medindo ali. Nós usamos medida de massa. Para nós, no laboratório, nós usamos o grama. Tá? Mede na onde? Na balança. Na balança também nós temos pesos padrões que vão calibrar a balança para que possa ser utilizada com confiabilidade. Segunda questão, diferencia grandeza de base de grandeza derivada. Então, a grandeza de base é independente, ela é referência para as outras, e a grandeza derivada geralmente é uma mistura, né? Usa mistura, que nem a velocidade. É metro dividido por segundo. Na própria velocidade, eu tenho misturado ali tempo, segundo, com o comprimento, que é metro. Professor, Terceira questão. Comente brevemente sobre os sistemas de medidas abaixo. Letra A, sistema inglês. Letra B, sistema CGS. Letra C, sistema internacional. Então, só para lembrar, o sistema inglês foi desenvolvido na Inglaterra, né? Por causa da Revolução Industrial. Eles seguiam um sistema muito diferente. Aí nós temos como exemplo, que segue até hoje, a medida de comprimento, que é polegada e pé, que é usado. Medida de massa para eles lá é libra e a temperatura é Fahrenheit. Até hoje, países como os Estados Unidos seguem usando esse modelo inglês. O sistema CGS ele foi desenvolvido na Revolução Francesa, o sistema métrico decimal, que usa C, medida de comprimento em centímetros, G, massa em grama, e S, tempo em segundo. E o sistema internacional é mais recente, de 1960. O Brasil é signatário desse tratado aí internacional. E para massa, eles consideram o quilograma como referência, para o comprimento é o metro e para o tempo é o segundo. Tem alguns autores que chamam de sistema MKS por causa disso. M de metro, quilo de segundo. Não, M de metro, quilo, K de quilograma e S de segundo. 4. Por que é errado pedir 300 gramas de mortadela? Porque o grama veio do quilo, e o quilo é masculino, é o gênero, pelo menos na linguagem, o gênero é masculino, não aceita ser chamado pelo feminino, tem que mudar para 300 gramas. 5. Uma caixa de água padrão tem 1 metro cúbico. O que isso significa? Significa que é uma caixa de 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, e que eu posso botar dentro 1.000 litros de qualquer líquido. 6.
Qual o padrão de medida usado na química para medir a quantidade de matéria e o que tem a ver com o número de Avogadro? Então, o padrão de medida é o mol e significa que dentro dele tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades de partículas consideradas, seja átomos, moléculas, elétrons, prótons, nêutrons, o que tiver. Sétima questão, quais são os padrões mais usados em laboratório para medir massa, volume, temperatura, pressão e comprimento? Então, massa é o grama, volume é o litro, mililitro, temperatura graus centígrados, pressão atmosfera em milímetros de mercúrio e comprimento é o centímetro. E também o milímetro, que usa bastante no laboratório. Ela segue o sistema internacional? Não. Por quê? Por causa das condições de laboratório, que são condições de minutos pequenas, né? As dimensões são menores, eu uso quantificações menores. Também nós seguimos o padrão que foi estabelecido pelo cara que inventou, que nem nós seguimos o Celsius, né, que é o cara que criou a escala de temperatura, e o filho da mãe foi tão esperto que botou como o 0 o ponto de derretimento da água e o 100 o ponto de ebulição da água ao nível do mar. Isso aí criou um padrão que usa no mundo inteiro, porque ele botou como padrão para ele o líquido universal, que é a água. E aí vocês podem falar desse jeito, pode simplificar, né? Que foi adequado para as dimensões do laboratório. 8. Um homem normal de meia idade vai ao hospital fazer exames de rotina. A enfermeira anota a quantidade sendo 80 na sua ficha médica, mas esquece de incluir as unidades. Qual das seguintes grandezas esse número corresponde? Letra A, a massa em quilos. Letra B, a altura em metros. C, a altura em centímetros. D, a altura em milímetros. E a idade em meses. Então, aqui é o seguinte, a mulher marcou 180, mas não disse o que era. É que nem alguns de vocês fazem, né? Faz atividade, né? O problema e coloca a resposta lá, o número sem unidade, e eu não sei o que é. Se você entendeu, né, a pergunta, se está respondendo de acordo com a medida correta. Então, 180, ela não viveu nada. Será que esse cara tem 180 quilos? Será que ele tem 180 metros? Será que ele tem 180 centímetros? Ou é 180 milímetros? Ou é 180 meses? Aí vocês pensam aí, faz as continhas e chegam no resultado. O 9, considerando que uma aula dura 50 minutos, intervalo de 2 aulas, seguidas, é expresso em segundos, é o quê? É 6 segundos, 1000 segundos, 60 segundos, 600 segundos ou 6.000 segundos? Aí, 50 mais 50 é 100, né? 100 minutos. Aí tem que converter para segundos para saber qual é a resposta, tá? E no 100, assinale a alternativa que apresenta somente unidades no sistema internacional. Aí nós temos letra A, metro, grama, minuto. B, metro, quilograma, segundo. C, metro, segundo, grama. D, centímetro, hora, quilograma. E E, quilograma, segundo, grama. Então, dessas questões, eu tenho uma correta. Vocês escolham o que vocês acham correta. Qualquer dúvida é só voltar no texto do exercício que vocês vão conseguir achar a resposta. Beleza? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Hello?